programa de hoje ele tem uma vertente de cidadania e nós estamos aqui com o Coronel Jean Franco, que hoje atua no gabinete da Prefeitura Municipal aqui de Belo Horizonte, para falar um pouco com a gente sobre essa perspectiva cidadã do papel da Polícia Militar no fomento e no incentivo da cidadania. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo. E eu gostaria de saber um pouquinho como é que tem sido a sua trajetória na Polícia Militar até chegar agora nesse gabinete, onde tem a questão da assessoria, né, da Prefeitura com a Polícia Militar. Como é que funciona? Grazi, eu entrei na Polícia em 1991, fiz o curso de oficiais. Fui então para o Batalhão de Choque, a gente chama Batalhão de Choque Antigo. Depois eu trabalhei na área de inteligência da Polícia Militar. Fiquei um período também na Academia de Polícia Militar e retornei ao Batalhão de Choque como comandante nos anos de 2015 e 2016. Saí agora, fui contemplado por Deus em primeiro lugar com a minha promoção a coronel e estou agora ajudando o prefeito de Belo Horizonte a ter um mandato excelente para conseguir todos os desejos dele para melhorar a vida das pessoas de Belo Horizonte. E vocês estão com essa boa expectativa? Como é que está sendo nesse sentido, assim, essa questão do exercício da cidadania para as pessoas? Elas têm contribuído também? Porque as pessoas cobram muito da política, cobram muito da Polícia Militar. E como é que tem sido esse outro olhar, né? Porque o nosso programa, a ideia é ter esse diálogo e saber o outro lado também da história. Exatamente. Eu já percebi lá na Prefeitura a vontade das pessoas de fazer o melhor. Tanto que a gente já está tendo um reflexo no Carnaval de Belo Horizonte, que em tudo indica que vai ser o carnaval mais popular da história da cidade. Então tem essa vontade enorme de fazer a vontade política do prefeito, que é devolver o espaço público para o cidadão de Belo Horizonte. E tem sido uma experiência para mim nova, porém muito positiva. Eu confesso que eu estou gostando muito. Que bom. E enquanto policial militar, como é que tem sido o olhar das pessoas para a Polícia Militar? Porque a gente vê que todos os eventos, todas as tragédias, todos os acontecimentos que fogem ali da normalidade recaem de alguma forma sobre a Polícia Militar, sobre essa questão da segurança pública. E como é que tem sido isso para a PM? Grazi, essa pergunta é tão boa para responder. As pessoas elas têm que ter um pouco mais de percepção sobre o que é ser policial no Brasil. E se as pessoas repararem, hoje, a Polícia Militar é o último órgão que entra a barreira entre o caos social e a ordem e a democracia no Brasil. Né? Como que é essa categorização, então? Pois bem, é a Polícia Militar que está em tudo. Se tem um acidente, quem vai chegar primeiro é a Polícia Militar, seja na rodovia, seja na cidade. Se tem um problema, sejam problemas diversos, até mesmo um incêndio dentro de uma casa, um apartamento, quem vai chegar lá é o policial militar em primeiro lugar. Briga de marido e mulher. Sempre, tudo é polícia militar. E assim, a gente conclama as pessoas realmente para observar um pouco mais o policial. Por trás dessa farda tem um ser humano, tem uma pessoa que se estressa nos momentos difíceis. E ele é treinado para esses momentos ele conseguir superar o estresse. Mas é uma atividade difícil e a gente consegue fazer. Nós atendemos aí, por ano, em Minas Gerais, em torno de 2 milhões de ocorrências. E quando tem uma que ocorreu uma falha, um erro, as pessoas criticam e massificam a instituição. Isso é errado, porque são pessoas simples, a maioria pessoas que vêm das camadas sociais mais baixas, que estão tentando dar a sua contribuição para a sociedade para melhorar o país. E sempre, notadamente, a gente percebe muitas críticas aos policiais. E, infelizmente, com aquela greve no Espírito Santo, que é uma coisa que nós podemos garantir a você, cidadão de Minas Gerais, que não vai acontecer aqui, mas as pessoas notaram o quão são importantes os policiais. Interessante que num país onde se precisa tanto de segurança pública, não se dá valor àquele que vai promover a segurança pública. E assim, às vezes, a gente tenta até fazer o convite para a pessoa, você que está me criticando, vem conhecer o meu trabalho, venha saber como é difícil ser policial no Brasil. Por quê? Você é formado em Direito. E você sabe que as leis, se você pegar, elas limitam muito a atividade do policial. Um policial nos Estados Unidos, por exemplo, se acontecer um problema, uma briga entre adolescentes, esse é um caso prático que eu vivenciei.
A briga entre adolescentes, o adolescente mais alto, mais forte ou mais velho, agride um mais novo. O policial ele tem autonomia de ir lá na casa, mesmo que tenha acontecido o fato bem antes, um dia, 2 dias anterior, ele vai lá, convida no bom sentido, ou seja, conclama o cidadão a comparecer na frente do juiz naquele momento. A justiça já começa a ser feita de imediato. Aqui a gente prende um cidadão, até em crimes graves, demora-se meses, até ano, para esse cidadão ser convidado à presença do juiz. Porque isso acaba que deslegitima, né, a sua atuação. Você vai lá, faz o seu papel e na hora de realmente ter a efetividade do que você fez, uma continuidade, acaba não tendo e isso de alguma forma volta para você, né? Exatamente. Nós recebemos críticas variadas. Vamos pensar comigo um pouquinho. Quando tem um problema de polícia, o policial vai lá e recolhe aquele criminoso e leva à justiça. Ele leva, a partir daquele momento, ele é entregue à justiça. Se ele não se recuperou, desculpa a sinceridade, mas isso não é problema mais de polícia. Isso é problema de justiça e de sistema penitenciário. Ele tem que sair de dentro de uma penitenciária recuperado. A verdade é que a gente prende a mesma pessoa, já chegamos a prender traficantes, assaltantes 9 vezes no ano. Como é que nós vamos realmente garantir essa segurança se o sistema de persecução criminal não continua? Então, essa carga, né, de descredibilidade acaba indo para a Polícia Militar, porque eu ia te perguntar exatamente isso. O que o senhor acha que faça com que as pessoas, então, joguem essa culpa ou, de alguma forma, reatribua esse poder, ou não é bem um poder, mas essa responsabilidade à Polícia Militar? Na verdade, no Brasil, as pessoas acham que entendem sempre de futebol e de segurança. Nós temos um novo plano de segurança pública no Brasil, feito basicamente por esse novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em que você pode perceber, sempre tem um programa desse, não tem um policial lá dando a opinião dele. Ali quem trabalha no chão da fábrica mesmo, que é o policial que está enfrentando todos os dias, ele não opina sobre a segurança pública no Brasil. Existem várias formas de você melhorar a segurança pública, mas nunca é uma forma só. Segurança pública é um conjunto de fatores que começa desde a educação e principalmente passa pela cidadania. A diferença básica de onde se tem grande segurança e onde se tem pouca segurança no mundo é o papel do cidadão. É ele que conclama o outro a se comportar de forma correta, é ele que respeita o próximo e não há esses atritos. Hoje no Brasil, a gente atende tantas ocorrências que, em tese, se o povo fosse um pouco mais cidadão, a gente não atenderia. Dá um exemplo. A própria agressão às mulheres, que para mim é repugnante. Um homem, eu comparo um homem que é chefe de família, a como se no trânsito, o carro mais forte, o maior, ele tem que proteger o menor. E isso está, inclusive, no Código de Trânsito brasileiro. Exato. O carro tem que proteger a moto. A moto tem que proteger a bicicleta tem que proteger o pedestre. É mais ou menos assim essa comparação. O homem, por ser fisicamente mais forte, ele tem que proteger a mulher e jamais bater na mulher dele. Isso é um absurdo, isso é um repugnante. Mas acontece. Por quê? Nós somos criados de uma forma machista. O brasileiro, em geral, ele foi criado de uma forma machista. E a gente tem que mudar isso. Só vamos mudar a hora que a gente educar bem o nosso povo. Mas, principalmente, a cidadania começa dentro de casa. É o pai e a mãe que tem que ensinar o respeito. Ela é completada na escola, mais completada ainda nas igrejas. As pessoas têm que saber que elas têm o papel primordial na segurança pública. Aí o policial, em um país onde se tem tantos problemas, ele vai ter que agir. E, normalmente, o policial é igual um árbitro de futebol. A hora que o árbitro dá o pênalti para um time, a torcida daquele time fica feliz. A torcida do outro time não fica. É mais ou menos assim. Quem cometeu o ato fica revoltado com a polícia. Mas quem precisou da polícia fica satisfeito com a polícia. A polícia está simplesmente exercendo o papel dela. E quando ela exerce o papel dela dentro das leis, ela está completando a cidadania de um país, de um lugar, de uma comunidade. É aquela questão, né, que a segurança pública, como o senhor estava dizendo, também faz parte do cidadão e o cidadão ele precisa se corresponsabilizar porque sozinho a gente não consegue caminhar. É um sistema, né?
É um sistema que está totalmente integrado, como o senhor disse, polícia militar, sistema prisional, as escolas, a família, está tudo muito interligado, né? E é muito fácil a gente terceirizar os nossos problemas. Exatamente. E isso ocorre naqueles países onde as instituições são fortes. Quando a gente fala de instituição, a gente leva no geral. A família é uma grande instituição. Para mim, abaixo de Deus, é a principal. A igreja é uma grande instituição, a polícia. No geral, onde se tem essas instituições fortes, valorizadas, as pessoas são melhores quando a gente fala em cidadania. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é perder essa mania de levar vantagem em tudo. Aqui no Brasil se pensa o tempo todo em levar vantagem. O tempo todo, em todos os momentos, a gente está vendo, dentro de um ônibus, tem um lugar lá do idoso, as pessoas estão sentadas, aí vê que chega um idoso, começa a fingir que estão dormindo. Até quando nós vamos vivenciar isso? A própria situação do Espírito Santo, como mencionado, aí teve esse afastamento da polícia. Mas e a ética das pessoas de violarem os equipamentos públicos e ao mesmo tempo de entrar nas lojas, de invadirem as lojas? Exato, Grazi. Ali a gente viu que não adianta reclamar do político se nós não somos bons cidadãos. Na verdade, a gente percebe que aquele político que está fazendo coisa errada, né? E temos políticos muito bons, mas é igual mais ou menos a polícia. Ou seja, os bons policiais, que são a maioria, não são vistos. Uns e outros que praticam o desvio de conduta atrapalham a classe toda. E nós temos esses políticos bons que não aparecem porque nós colocamos todos na vala comum, né? Mas eles, maus políticos, são retrato dessa má parcela da população, que numa oportunidade igual àquela, aproveitou-se para levar vantagem. E que, na verdade, não era nem uma oportunidade, né? A oportunidade a gente é que faz. Foram, Exatamente. Na verdade, oportunistas, vamos colocar num sentido até mais crítico mesmo de como a gente se vê essa situação, né? Então, assim, eu vou chamar um intervalo, porque a gente tem muito papo para poder ainda seguir nessa ideia de cidadania, mas reforçando aquela ideia do que o senhor disse, que, infelizmente, né, tem algumas pessoas que têm um desvio de conduta que queimam toda a classe. E isso é em todas as categorias, né? Um advogado, quando o advogado, vão colocar a palavra picareta, né? Tem gente que fala assim, porque o advogado, ele é picareta. Então, todos os advogados, às vezes a pessoa pensa que é picareta. Teve um pastor lá que roubou. Então, a pessoa pensa que todo pastor é ladrão. Teve um padre lá que foi pedófilo. Então, todos os padres são pedófilos, né? Então, às vezes, a mesma coisa acontece com a polícia militar. Tem querendo ou não, como o senhor disse, atrás tem uma pessoa. Se essa pessoa tem um desvio de conduta, toda a classe de policiais acaba sendo levada, sendo que, na verdade, a gente sabe que são a maioria que são honestos, são corretos. Então, fique com a gente para aguardar mais um pouquinho desse bate-papo. Estamos de volta com o Coronel Jean Franco, que atua lá no gabinete da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e está trazendo para a gente essa perspectiva do fomento e do incentivo da Polícia Militar no exercício da cidadania também, né? E eu gostaria de saber do senhor como que é vestir essa farda, como que é estar por trás também do policial, o que o policial normalmente espera do cidadão também, né? Bom, vestir essa farda é um orgulho, porque a gente serve as pessoas o dia inteiro. Servir é um privilégio. Eu sempre falei com os meus comandados que você exercendo uma espécie de poder, porque o policial ele tem um poder definido pela Constituição brasileira, mas ele exerce esse nível de poder. Reconhecido como uma autoridade. Exatamente. Né? E as autoridades vêm de Deus, né? E eu sempre falei para eles o seguinte, se Deus te deu mais, é porque Ele espera mais de você. Use o seu poder em prol das pessoas. E muitas das vezes ele não é compreendido. Lógico, que as pessoas acham que o policial, antes de cumprir a lei, tem que agradá-las. Não, ele vai cumprir a lei e muitas das vezes vai desagradar as pessoas. E assim, eu posso dar um exemplo prático, quando as pessoas criticam muito a polícia, vivenciei isso agora. Eu era comandante do batalhão de choque e o batalhão de choque designa uma comissão para estudar ano a ano os estádios de Belo Horizonte
para verificar as condições de funcionamento daqueles aparelhos, que a gente chama de aparelho no estádio de futebol. E, de acordo com algumas resoluções do Ministério dos Esportes, nós verificamos que a gente estava cometendo uma pequena falha no Independência, no estádio Independência. Porque lá falava, por exemplo, na portaria 190 de 2015, que se você precisar de uma força massiva de policiais para chegar com a torcida visitante naquele estádio, não é recomendado aquele estádio para o devido jogo. Então, nós que eu falo, Polícia Militar, porque eu não tenho o poder de veto, quem tinha o poder de veto é o comandante de policiamento especializado. Ele vetou a independência para alguns jogos. Foi assim na sociedade, principalmente na torcida do Atlético, que mais usa o estádio, foi assim um arraso. Muitas críticas, xingamentos, mas aí a pessoa xinga sem conhecer o que está por trás disso, né? O Horto é um bairro simples, um bairro de ruas estreitas. Para você chegar com a torcida visitante, normalmente a gente preocupa mais com as torcidas rivais. São, por exemplo, torcida de Corinthians, torcida de Flamengo, no caso do Atlético, Palmeiras, no caso do Cruzeiro. E é muito problemático e difícil chegar com essa torcida. Além de que o portão do estádio, onde entra a torcida visitante, não é nenhum portão de entrada de torcida, é um portão de garagem adaptado. Mas nós somos criticados então, muito. Ou seja, a estrutura não permite Exato. que consiga fazer, né, esse tipo de jogo ser tão bacana, tão agradável, já que vocês estão do outro lado preocupando com a segurança, porque para as pessoas é uma farra, tudo bem, né? lá tá tudo bem, é uma farra, e é realmente agradável. O estádio ali na região central, bonito, gostoso. E assim, para a gente policial, é muito fácil operar o Independência, né? Lá dentro é muito mais fácil que o Mineirão. Para a gente é muito melhor. Porém, não é o estádio em si, é a chegada ao estádio em si que é problemática. E nós somos criticados ao extremo, mas as pessoas criticam sem conhecer. Todo mundo acha que entende de segurança. Não, gente, não é assim. Segurança pública não é de um dia para o outro que você vai achar que entende dela. Tem todo um sistema de estratégia, análise, né, diagnóstico. Sempre. A gente tem que estudar. Um soldado para formar, ele demora mais de um ano. Ele está lá estudando. Hoje é um curso superior que a gente tem na Polícia Militar. É um curso de tecnólogo. Ele tem que estudar para entender como que se faz segurança, principalmente em um país que precisa tanto de segurança. Grazi, eu falo, as pessoas normalmente não acreditam, mas é certeza. O policial brasileiro é o melhor policial do mundo. Traga um policial americano para ele ver se ele vai fazer o que a gente faz, ele não faz. Um francês, um alemão, ele não faz. Por quê? O que você está querendo dizer dessa... Porque a dinâmica da atividade policial no Brasil exige uma artimanha, uma astúcia, uma inteligência muito maior do que um outro local onde não acontece tantos problemas quanto o Brasil. Porque nós temos um povo, uma mistura de cultura, uma mistura de classes, uma mistura de... Então tem que pensar em tudo, né? Pensar em tudo. E o policial aqui, ele passa por diversos tipos de situações e muitas das vezes ele não tem o equipamento moderno que um policial desses países tem. Né? Aqui no Brasil... Essa questão do jeitinho brasileiro é em todos os níveis. É em todos os níveis. Aqui no Brasil, você enfrenta, num confronto com o marginal, você enfrenta alguém que não está cumprindo a lei, mas você tem que enfrentá-lo cumprindo a lei. Nossa, ou seja, você já está em desvantagem naquele confronto. O problema, eu estava no choque e via, a pessoa te atira coquetel molotov, se pegar em você vai te matar, ou vai te provocar no mínimo lesões sérias para a vida toda. E um trauma que deforma a pessoa em incêndio no próprio corpo. E você não pode devolver um coquetel molotov para ele. Ou seja, você já está em desvantagem naquele momento. E o confronto com marginais, às vezes ele tem uma arma muito melhor do que a sua. Ele vai atirar nas suas costas, se ele tiver oportunidade. Você, como policial, não pode atirar nas costas dele. Entendeu? A gente entra tentando fazer um serviço de proteger as pessoas estando em desvantagem, porque a lei te limita a sua ação. E os policiais brasileiros cumprem isso. E as pessoas precisam entender como que é difícil ser policial no Brasil e valorizá-los. Hoje nós estamos com cerca de quantos policiais, mais ou menos, em Minas Gerais? Você tem essa noção? Da Polícia Militar são 43 mil, na ativa. Né? E temos aí o pessoal da reserva, em caso de uma excepcionalidade, pode ser reconvocado.
E hoje, como o senhor estava dizendo, a preparação, ela tem sido um fator de observação constante mesmo, né, da instituição. Exato. Por exemplo, essa questão do nível superior, para você ser policial militar hoje oficial, né, tem que ter um curso de direito, para ter, parece que já está sendo estudado para que até para entrar para o curso de soldados tenha que ter também algum curso superior. Já está tendo. Nós tivemos um concurso domingo, a prova do concurso, domingo passado. As pessoas que concorreram, um pouco mais de 600 vagas, todas tinham que ter o curso de Direito. Aliás, o curso superior de Direito é para oficial. Porque isso é muito importante, porque demonstra que é uma pessoa que está empenhada em estudar, empenhada em conhecer um pouco mais, né? Agregar conhecimento. E isso, naturalmente, para um policial que exerce 1001 funções e está ali o tempo inteiro como cidadão, né, é muito importante na hora de você argumentar, de você ter uma inteligência na hora de uma abordagem, né? E essa questão da abordagem, por exemplo, essa questão de uma abordagem cidadã, como é que tem sido pensado? Porque tem aqueles policiais que realmente, como o senhor mesmo colocou, que estão ali querendo cumprir bonitinho o que a instituição propõe quanto capacitação, quanto serviço, mas infelizmente tem também aqueles que desviam conduta, às vezes tem uma abordagem agressiva. Como é que isso é no dia a dia? Como é que isso é tratado? Bom, eu costumo dizer que não existe uma abordagem igual a outra. Depende muito daquele momento, do local, da situação, como que o abordado está, se estiver motorizado é diferente, se estiver a pé é diferente. Eu, particularmente, eu faço e sempre recomendei. A abordagem ela tem que ser rigorosa, porque você tem que pedir uma reação. Se a pessoa estiver armada, a abordagem sendo firme, séria, ela vai impedir da pessoa de tentar tirar uma arma e atirar em você. Mas verificado que a pessoa não tem uma suspeita de ser um criminoso nem nada mais, conversa com a pessoa, explica para a pessoa por que ela foi abordada. Isso não diminui em nada o policial, muito pelo contrário, aumenta o respeito do abordado para com o policial. A cidadania está em todos os momentos, em todos os momentos e em todas as pessoas. Nós podemos exercer a cidadania em todas as situações. Explicando para a pessoa por que ela foi abordada, para mim é uma forma de cidadania. Né? Você valorizar o cidadão para o qual você presta o serviço. Em contrapartida, o que a gente pede é só a consideração do cidadão. Entenda que a atividade do policial é uma atividade de risco e muito risco, principalmente num país violento como o Brasil. E que a hora de ser abordado é um momento de estresse para o policial, porque ele não sabe se é um marginal ou não. E ele precisa de preservar a própria vida dele também. Atrás da farda tem um ser humano. Aí eu queria só voltar um pouquinho atrás, a gente começou a falar do Independência. Eu tive num programa e o apresentador não deixou eu explicar sobre isso, porque não entra na cabeça dele que existe essa dificuldade. Ele queria que eu assumisse que o Estado está deixando os marginais tomarem conta. Não, o Estado está se adequando às demandas pela qual a população vive o dia a dia. Porque se tiver uma tragédia no Independência, por exemplo, ou se tiver um transtorno muito grande, igual nós tivemos no jogo Atlético e Corinthians, no dia 1º de novembro de 2015, a população do bairro sofreu. Eu tentei falar para ele naquele dia, inclusive, que o Mineirão poderia ser vetado pela Polícia Militar, inclusive. E tentei explicar, mas ele não deixou. Porque o Mineirão, hoje, de acordo com essa mesma portaria do Ministério Público, você não pode ter mais do que 660 pessoas, 660 passando por uma catraca. E hoje nós temos 775 pessoas, em média, passando por cada catraca do estádio. O dia que tiver um problema, Deus livre que isso não aconteça, de alguém ser pisoteado, de uma criança ser pisoteada, pior ainda, né? Ou, muito menos, a gente não quer jamais que uma pessoa vir a morrer, por exemplo, quem vai ser responsabilizado é o policial que assinou o laudo de segurança. Para quem está criticando é muito tranquilo, ele não vai responder perante o juiz, mas o policial que assinou vai. É ele, como na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, é o corpo de bombeiros que está lá respondendo perante o juiz, porque o laudo é de responsabilidade dele. E aí que as pessoas não entendem, é técnico, ou seja, é técnico por quem exerce a profissão todos os dias. Nós é que exercemos a profissão de policial. Então nós é que somos técnicos para falar daquele laudo.
evitando que aconteça mais à frente uma tragédia. E lá no Mineirão, só para encerrar essa parte, nós demos 6 meses de prazo para eles resolverem aquilo, senão ele vai ser interditado. Porque o dia que acontecer alguma coisa, quem vai ser responsabilizado é o policial. E vão perguntar, por que vocês aprovaram esse laudo? Ou seja, se acontecer alguma coisa, né? Que é aquilo que as pessoas falam, né? Que é muito difícil, muitas vezes, você trabalhar certo em um local que às vezes as pessoas insistem em trabalhar errado e veem o errado como certo, Exatamente. Não é? Igual tem muitos empresários que questionam, porque a gente não tem um incentivo e é difícil trabalhar certo enquanto empresário no Brasil, porque a gente não tem incentivo fiscal, a questão da concorrência, a questão dos impostos altíssimos, enfim, uma série de questões. O político, igual o senhor falou, tem muitos políticos bons, mas o político mesmo fala, é difícil ser político muitas vezes, porque às vezes tem uma máfia, tem muitos políticos que trabalham errado e você acaba querendo trabalhar certo e sendo boicotado por trabalhar certo. E isso, infelizmente, né, acaba que está um pouco em cada lugar, né? E isso é algo que desmotiva também. Como é que vocês lidam com essa questão, toda essa dicotomia, né? De ter um orgulho pela farda, de querer servir as pessoas, ao mesmo tempo estar limitado na sua atuação por ter que trabalhar certo, mesmo sabendo que num confronto as pessoas não vão estar trabalhando certo, vão estar realmente querendo levar vantagem e você já vai em desvantagem. Como é que funciona isso tudo? Bom, nós somos de uma categoria que costuma enfrentar os problemas e não desistir nunca, que são os militares. Os militares têm levam consigo sempre essa forma de resolver os problemas e fazer frente às situações. Por que, por exemplo, os exércitos são militares, Grazi? Alguém já deve ter perguntado, por que o exército tem que ser militar? Porque o militar, mesmo sabendo que vai morrer, ele cumpre aquela missão. E as polícias militares no Brasil, mesmo sabendo com que elas estão em desvantagem, elas vão lá todos os dias enfrentar o criminoso. Essa questão da cidadania é uma coisa tão importante que até mesmo o cidadão, antes de criticar o policial, ele tem que usar da cidadania dele e procurar entender por que a coisa acontece. Isso é Quantas vezes, assim, uma pessoa vai a julgamento e ela é absolvida perante um júri? É porque, mesmo com todas aquelas críticas, as críticas direcionam porque é melhor falar mal. É melhor vender jornal falando mal do que falar a verdade. Nós temos alguns segmentos da imprensa assim, né? E hoje o policial ele é uma espécie de bode expiatório no Brasil. É muito mais fácil falar mal da polícia do que falar a verdade. Já aconteceu comigo, com outros colegas, que foram assim, a imprensa defenestrou e depois foi absolvido. Porque não procurou saber a fundo o que aconteceu, porque era melhor falar mal, porque ia vender mais. Muito difícil essa situação, né? Nessa questão do julgamento. Do julgamento. Não é? Porque a gente, às vezes, vê o que está ali posto, cria ali uma verdade, cria ali um julgamento, mas ao invés de examinar, como o senhor disse, é mais fácil a gente, muitas vezes, julgar, interpretar e fica aí como uma dica, né? Se o senhor quiser até deixar alguma dica para as pessoas, para os cidadãos, eu gostaria de te pedir. Mas antes, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença, né? Dizer que para mim é um prazer, inclusive pessoal, porque a gente sabe, o Coronel Gianfranco é um amigo do meu pai também é um tenente-coronel da Polícia Militar, agora no quadro de reserva. Eu tenho muito orgulho disso, porque meu pai, como o senhor sabe, né, e muitas pessoas, sempre foi muito ético na conduta dele profissional e, ao mesmo tempo, sempre me ensinou isso nessa questão do dever moral enquanto cristão também, né? Então, é muito difícil. Às vezes, até mesmo meu pai, me dá uma carona, aí tem que me deixar aqui. Não pode parar? Ele fala, não posso parar aqui. Me deixa 3 quarteirões à frente por querer cumprir a norma, né? E as pessoas, às vezes, já acham errado. Nossa, seu pai é muito chato, porque não te deixa ali na porta, né? Sendo que, na verdade, a pessoa, quando quer trabalhar certo, é visto como errado. Então, quero te agradecer mais uma vez. É um prazer para mim tê-lo aqui mesmo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Bom, eu tenho 26 anos de polícia e assim, o meu sonho como policial é ver que o brasileiro um dia vai reconhecer a sua polícia. Temos problemas? Temos, como todos os órgãos, como todas as instituições temos. Mas nós saímos todos dias de casa para tentar fazer o bem para você que está aí nos assistindo. Eu comparo e gosto muito e fiquei feliz ao receber o seu convite, Grazi, porque
Eu tenho uma coisa a revelar que eu sempre falei para os meus subordinados e para as pessoas que eu convivo. A gente está na rua vivenciando, vivendo tudo aquilo que, infelizmente, a sociedade tem de pior. Quando tiver uma coisa terrível acontecendo, quando todos os outros órgãos não estiverem presentes, é o policial que vai estar lá resolvendo. Sempre vai ser assim. Mas eu queria deixar aqui uma mensagem de agradecimento às igrejas evangélicas do Brasil, porque são as verdadeiras instituições que estão fazendo a diferença, principalmente, vou dar um exemplo aqui, na hora de tirar um viciado da rua. São só elas que estão lá realmente tirando, desintoxicando esse viciado e dando uma oportunidade de ele viver um mundo diferente daquele que ele vivia. Então, quando você me fez esse convite, eu tinha a esperança de chegar aqui e olhar para os seus telespectadores e dizer isso. Agradecer à Igreja Getsemane, às outras igrejas evangélicas, que elas estão fazendo a diferença no Brasil. Assim como nós, senhores pastores, senhores membros das igrejas evangélicas, não vamos desistir, não. Deus espera e nos deu essa oportunidade para a gente fazer essa diferença. Eu, como policial militar, e os meus colegas não vamos desistir. Muito obrigado por fazer a diferença e melhorar a vida das pessoas. Eu que te agradeço mais uma vez. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Não deixe de passar lá no Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa e no Espaço K, para cuidar dos seus cabelos. Até o próximo.